Olá, olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula voltada para o seu concurso. Hoje nós vamos falar sobre processo penal militar, direito processual penal militar. Essa matéria que não é muito estudada na faculdade, mas é muito tranquila, vocês verão que é uma matéria muito tranquila mesmo, principalmente para você que já tem um contato inicial com direito processual penal comum, beleza? Vamos lá então iniciar as nossas atividades aqui hoje e falar sobre o direito processual penal militar. Já anota aí no seu caderno, tópico de número 1, direito processual penal militar. Direito processual penal militar. Pessoal, o direito processual penal militar, ele estuda o quê? Qual é o objeto de estudo do direito processual penal militar? Olha, ele é um ramo do direito público. É um ramo do direito público interno que estuda o quê? Estuda a persecução criminal, a persecução penal, no que tange às infrações militares, aos crimes militares. Sabemos que a infração penal, genericamente, ela se subdivide em crime e contravenção. Agora, quando eu falo do âmbito militar, só existe uma espécie de infração penal, que é o crime militar. Então, houve um crime militar, o juiz que vai apurar e processar e instruir aqui para eventualmente condenar o agente a um juiz, que vai seguir os atos previstos no Código de Processo Penal Militar. Então, olha, o direito processual penal militar, ele é o ramo do direito público interno que estuda os atos investigatórios, pré-processuais e o processo relacionados aos crimes militares. Belezinha? Anota então no seu caderno aí. Primeiro tópico aí, tópico de número 1. Direito processual penal militar é o ramo do direito público interno, que estuda os princípios e regras, que regulam a persecução criminal. Vamos lá, coloca aí, ó, persecução criminal. Persecução criminal. Persecução criminal, persecução penal, relacionada às infrações militares. Relacionada, então, às infrações militares. Beleza? Professor, eu não entendi. O que é esse tal de persecução criminal? Sim, é um conjunto de atos que deve ser seguido na fase investigatória e na fase processual pelo juiz, tá? Para apurar uma infração penal militar. Beleza? Vamos entender aqui. A persecução criminal, ela passa por duas fases, então. Quais são elas? A fase investigatória e a fase processual. Eu sei que lá nos outros ramos do direito processual, o objeto de estudo do direito processual é o processo. Ocorre que quando a gente fala de crimes, o direito processual que apura crimes, ele tem como objeto de estudo não somente a fase processual, mas também a fase investigatória, ok? Vamos lá então. A persecução criminal aqui, ela vai abranger as seguintes etapas. Vamos lá. Primeira etapa aqui, é a fase investigatória. Mas para que a fase investigatória se deflagre, tem que acontecer o quê? Um crime. E eu vou chamar esse crime de crime militar. Ó, houve um crime militar. Houve então um crime militar, beleza? Houve um crime militar. E qual é o próximo passo agora? Isso, a gente precisa de investigar. Então será instaurado o inquérito policial adjetivado militar. Então olha, nós vamos instaurar aqui, ó, um inquérito policial militar. Inquérito policial militar. Se fosse um crime comum, seria um inquérito policial. Agora, como é crime militar, inquérito policial militar. Quem vai instaurar? E isso não é o delegado de polícia, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Federal. É a Polícia Judiciária Militar, como nós veremos aqui. Polícia Judiciária Militar que vai instaurar esse inquérito. Quais são as formas? E isso a gente vai ver que as formas pode ser ex officio, mediante provocação, enfim. E aí o encarregado, que é um oficial que vai presidir o IPM, ele vai escolher as diligências investigatórias que ele quer seguir. Então ele vai seguir várias diligências, vai preservar o local do crime até a chegada dos peritos, vai colher provas, vai ouvir o indiciado, vai ouvir o réu, vai representar para a autoridade judiciária militar a decretação de medidas cautelares de natureza real ou pessoal, tá? Finalizadas as investigações, ele vai fazer um relatório.
vai fazer um relatório e remeter os autos desse inquérito policial militar para onde? Isso para o Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário, só que agora a gente vai falar da Justiça Militar. Poder Judiciário, então, aí tem a Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar Federal. Ou ele vai remeter para o Poder Judiciário Estadual ou para o Poder Judiciário da União, tá? Bem, do Poder Judiciário vai para onde? E isso vai para o Ministério Público, que atua diante da Justiça Militar. O Ministério Público, ele tem aqui, nessa persecução criminal, apenas 3 providências. Por quê? Não aplicamos a Lei 9.099 no âmbito da Justiça Militar. Então, o que ele pode fazer? Requerer novas diligências, ele pode pedir o arquivamento ou ele pode oferecer denúncia. Ele resolveu, então, oferecer denúncia. Oferecimento da denúncia. Qual é o ato que dá início ao processo? Isso, o recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia. Quem recebe a denúncia é o juiz de direito, tá? Do juízo militar no âmbito estadual, ele preside, ele também recebe, e no âmbito da União é o juiz auditor que recebe a denúncia. E ele já, então, convoca os conselhos ou sorteia o conselho especial, tá? Bem, recebida a denúncia, vai iniciar aqui, então, a fase processual. A fase processual, a fase instrutória, no final tem uma sentença. Essa sentença será proferida colegiadamente, se eu estiver falando de Conselho de Justiça, vai ter uma sessão só para que eles possam proferir essa sentença e cabe recurso. Cabendo ou não recurso, tendo ou não recurso, temos que chegar ao final. E qual é o final do processo? O trânsito em julgado da sentença absolutória ou condenatória. Pronto, pessoal, essa é a persecução criminal. Agora, o que eu quero deixar claro aqui para você, nesse exato momento, é que do recebimento da denúncia para trás, eu falo de fase investigatória, tá? E do recebimento da denúncia para frente, fase processual. Então, aqui eu tenho o processo e aqui eu tenho a investigação. Processo e investigação, beleza? Então, olha, o objeto de estudo do direito processual penal militar não é somente o processo, é a fase pré-processual e a fase processual. Tamo junto aqui? Beleza? Entendeu? Então vamos iniciar agora os nossos estudos do direito processual penal militar, seguindo o seu edital. Então, próximo tópico aí, processo penal militar e sua aplicação. Tópico 2, processo penal militar e sua aplicação. Processo penal militar e sua aplicação. Essa aplicação aqui está nos primeiros artigos do CPPM. Vamos lá então? Primeiro tópico aqui, está no artigo 1º, né? Fontes do direito judiciário militar. Professor, fontes do direito judiciário militar? Sim. Eu sei que fontes do processo penal militar, fontes do direito processual penal militar ou fontes do direito judiciário militar vai ser a mesma coisa. Ocorre que eu coloquei aqui a mesma expressão do código. Na lei está escrito assim, ó, fontes do direito judiciário militar. Fontes, então, do direito judiciário militar. E essa é uma questão que geralmente cai, tá? Em direito processual penal militar, geralmente cai. Agora, lá no âmbito do processo comum, muito raro cair. Geralmente cai inquérito, ação e tal. Agora que não. Aqui eles gostam muito de perguntar isso aqui. E quais são as fontes do direito judiciário militar ou as fontes do direito processual penal militar? Vamos lá? Primeira fonte aí é o próprio CPPM, Código de Processo Penal Militar. Código de Processo Penal Militar. Primeira fonte, já anota aí, Código de Processo Penal Militar, ok? Esse aqui que é o Decreto-Lei 1002, né, de 69, tanto ele, o CPPM, quanto o CPM, Decreto-Lei número 1001 de 69, foram editados por um triunviro, né? Naquele momento nós não tínhamos um presidente da República, nós tínhamos 3 presidentes, que eram os ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica, que presidiam o Brasil, que governavam o Brasil. E os 3, então, o Congresso Nacional estava fechado, resolveram editar essas 2 leis, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, beleza? Presentinho, então, aí desse triunviro, beleza? Vamos lá. Essa é a primeira fonte. Então, durante a persecução criminal, para apurar um crime militar, eu tenho que me utilizar de qual lei? O CPPM. Todos os atos processuais serão
dados com base no CPPM. Agora, muita atenção, pessoal. Eu sei que eu comecei pelo CPPM, mas a primeira fonte principal do direito processual penal militar é a Constituição. Anota então no seu caderno aí. Segunda fonte é a própria Constituição Federal. Constituição Federal. Olha, o CPPM ele é de 69, a Constituição é de 88 e ela está acima do CPPM. Então, ao interpretar o Código de Processo Penal Militar, você tem que fazê-lo à luz da Constituição. E a Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, ela trouxe para a gente vários direitos, vários princípios que devem ser aplicados no âmbito do direito processual, inclusive processual penal militar, beleza? Devido processo legal, contraditório, ampla defesa, princípios relacionados à prisão, relacionados a provas, todos aqueles princípios que a gente estuda lá no direito processual penal comum são aplicáveis também no âmbito do judiciário aqui militar, tá pessoal? No âmbito da justiça da caserna, ok? Vamos lá. Então, olha, fontes principais, CPPM e Constituição. O que mais? Isso, tópico 3 aí, tratados e convenções de direito internacional. 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 Anotou? Beleza? Vamos lá, pessoal. Eu sei que existem regras relacionadas ao processo em tratados internacionais. Agora eu pergunto, pessoal, um conflito entre o CPPM e um tratado internacional, qual prevalece? Isso, meu querido, o tratado internacional. Essa é uma pegadinha de prova, tá? Então, o que prevalece é o tratado internacional. No conflito entre o CPPM e um tratado internacional, prevalece o tratado internacional. Pelo amor de Deus, essa é uma pegadinha de prova, não é invenção minha, não é invenção da jurisprudência nem da doutrina. Está escrito de forma expressa na lei, está lá no CPPM, está escrito isso. No conflito entre o CPPM e um tratado internacional, há de prevalecer o tratado, Convenção de Direito Internacional. Anota então no seu caderno aí, observação. No conflito entre o Código de Processo Penal Militar, opa, cafezinho aqui, né? No conflito entre o Código de Processo Penal Militar e um tratado ou convenção de direito internacional, um tratado e convenção de direito internacional, no conflito entre o Código de Processo Penal Militar, CPPM, e um tratado ou convenção de direito internacional, há de prevalecer estas últimas. Há de prevalecer estes últimos, né? Há de prevalecer estes últimos. Tamo junto? Beleza? Então, olha, pessoal, o tratado ele se sobrepõe ao CPPM. Quer ver, ó? O MP, ele tem um rol de testemunhas a oferecer, que é maior do que a defesa. A defesa vai oferecer um rol de testemunhas menor que o MP, que o Ministério Público aqui. Pergunto, pessoal, na prática, a defesa, ela terá um número inferior ou o mesmo número de testemunhas durante o processo? Isso, em que pese o CPPM estabelecer que o número de testemunhas é diferente, tem um princípio no Tratado Internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que integra a ordem jurídica brasileira, que é o princípio da paridade de armas. Princípio da paridade de armas. Princípio da paridade de armas. Então, olha, em razão do princípio da paridade de armas, previsto numa Convenção Americana de Direitos Humanos, durante o processo penal militar, a defesa terá a mesma quantidade de testemunhas que o Ministério Público. Ah, mas o CPPM fala diferente. No conflito entre um tratado e o CPPM, prevalece o tratado. Belezinha? Primeira questão da prova, então, aí, já está no seu caderno. Próxima fonte aqui, pessoal, são os meios de integração. Na verdade, as fontes principais são as 3 de cima. Agora, na lacuna de alguma dessas 3 leis de cima, a gente vai aplicar
os meios de integração. Então, coloca aí no seu caderno, tópico 4, meios de integração. Meios de integração. Meios de integração. Aí eu pergunto, o que são meios de integração? Isso. Olha, nós sabemos que o nosso direito ele é romano-germânico. Então, tudo que nós utilizamos aqui é lei, 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 lei. Tudo pra gente é lei. E olha, a lei ela não consegue explicar tudo, ela deixa lacunas. E eu preciso de preencher essas lacunas. E eu hei de preencher essas lacunas com os meios de integração do direito. Anota então no seu caderno aí, meios de integração são normas. Meios de integração são normas subsidiárias. Meios de integração são normas subsidiárias que serão utilizadas para preencher as lacunas deixadas pela lei. São normas subsidiárias utilizadas para preencher as lacunas deixadas pela lei. Normas subsidiárias deixadas para preencher as lacunas deixadas pela lei. Estamos juntos aqui, pessoal? Então, olha, meio de integração, ela vem para preencher. Então, tem uma lacuna, tem um espaço deixado pelo CPPM, eu posso me utilizar do quê? Dos meios de integração do direito. E olha, quais são os meios de integração? Já vamos anotar no seu caderno aí. O primeiro é o CPP. Primeira fonte como meio de integração aqui do direito judiciário militar é o Código de Processo Penal, tá? O comum, beleza? Então, anotando esse caderno aí, Código de Processo Penal, Código de Processo Penal comum, será aplicado subsidiariamente, será aplicado subsidiariamente, desde que não prejudique a índole do direito processual penal militar. Desde que não prejudique a índole do direito processual penal militar. Desde que não prejudique a índole do direito processual penal militar. Beleza? Então, primeiro meio de integração aqui é o Código de Processo Penal. Questão de prova. É possível a aplicação do CPP no âmbito do direito processual penal militar? Sim. Por quê, pessoal? A gente vai ter um tópico aqui exclusivamente para falar sobre isso, mas essa é uma resposta que você já tem que dar de cara. Sim, pode ser aplicado? Sim. De forma o quê? Subsidiária, quando houver uma lacuna e desde que não deturpe o direito judiciário militar, ok? Agora, o que mais eu posso me utilizar? Sim, justamente a jurisprudência. Tópico 4.2, jurisprudência. Segundo meio de integração aqui, a jurisprudência. Então, eu vou me utilizar de julgados do tribunal, do STM, no âmbito da Justiça Militar, do STJ, do âmbito da Justiça Comum, do STF. Então, eu posso me utilizar no âmbito do direito processual penal militar, da jurisprudência como meio de integração. O que mais? Isso, os usos e costumes militares. Então, tópico 4.3, usos e costumes militares, que são também utilizados aqui durante esse processo. O que mais? Tópico 4.4, em que pese a gente ter hoje o neoconstitucionalismo, né? A gente tem um juspositivismo moderno e a visão dos princípios ser diferente do que consta das leis, eu vou colocar do jeitinho que está no CPPM, tá? Como meio de integração. Anota aí, tópico 4.4, os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito. E o que mais? Isso, a analogia, que não poderia faltar aqui. A analogia, então, ela é aplicada no âmbito do direito processual penal militar. Pelo amor de Deus, pessoal, aqui é para suprir lacuna. Analogia no âmbito do direito processual penal militar, inclusive para prejudicar, tá? Olha, lá no direito processual penal comum, posso aplicar analogia para prejudicar? Posso, muito bem. O que eu não posso é no direito penal e no direito penal militar. Agora, no âmbito do direito formal, que é o direito processual penal comum ou processual penal militar, se eu estou falando de processo, eu posso aplicar analogia, inclusive para prejudicar. Estamos juntos aqui, pessoal? Beleza? Desde que não entre na seara do direito penal. Se eu estiver falando de direito penal comum ou direito penal militar, aí não. Aí a analogia é somente para beneficiar. Estamos juntos aqui?
Bem, a gente viu aqui os meios de integração que são aplicáveis de forma o quê? Subsidiária durante o processo penal militar. Eu vou abrir um tópico agora, anota aí no seu caderno, letra B, aplicação subsidiária do CPP. Então eu vou pegar o CPP aqui, ó, e colocar aqui. Quais são os casos que a gente encontra de aplicação subsidiária do CPP no âmbito do direito da caserna aqui, tá? Do direito formal da caserna. Vamos lá? A aplicação subsidiária. Sabemos que o CPP pode ser aplicado desde que não deturpe a índole do direito processual penal militar. Fechou? E eu pergunto, pessoal, por que nós podemos aplicar? E nós vamos aplicar em muito. Por que nós vamos aplicar em muito? O Código de Processo Penal Militar, ele foi editado em 69. Naquele momento, ele era muito mais moderno do que o Código de Processo Penal comum. Ocorre que o legislador, ele altera quase que todos os dias o CPP e deixa o Código de Processo Penal Militar de lado. Então, o Código de Processo Penal Militar hoje é uma lei defasada. Se é uma lei defasada, eu tenho que atualizá-lo, utilizando o quê? Das normas que você só vai encontrar no direito processual penal comum, beleza? Então, por isso que eu vou utilizar dessas regras que você só encontra no âmbito da legislação penal, processual penal comum, beleza? Primeiro exemplo aqui de aplicação subsidiária do CPP no âmbito do direito da caserna, isso, as medidas cautelares que a gente encontra lá no 319, né, do CPP, a gente pode aplicar aqui? Ah, pode sim. Por quê? Aqui hoje, no âmbito do direito processual penal militar, só existem 3 medidas cautelares de natureza pessoal. Me ajuda aí, quais são? Isso, a prisão e a liberdade provisória. Mas eu falei que são 3. Então, entre a prisão e a liberdade provisória, a gente tem o quê? A menagem, tá? Então, a menagem é uma medida cautelar, né? Tá pensando aí, pô, eu também quero ficar no... Não, né? Isso que você tá pensando não, tá, pessoal? É uma medida privativa de liberdade em que o indivíduo vai cumprir ou no quartel ou em sua residência, tá? É como se fosse uma medida de prisão domiciliar no quartel ou na residência mesmo do indivíduo, na cidade, enfim, tá? Então, olha... nós temos 3 medidas cautelares, a prisão e a liberdade provisória e a menagem. Agora eu pergunto, pessoal, eu posso aplicar as demais medidas cautelares da legislação penal, processual penal comum no âmbito do direito processual penal militar? Posso sim. Então, primeira aplicação aí, coloca aí no seu caderno já, tópico número 1, medidas cautelares diversas da prisão, medidas cautelares diversas da prisão, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, previstas no artigo 300, vou colocar aqui, ó, 318 e 319 do CPP. 318 e 319 do CPP. Agora, tem uma medida cautelar que a gente não vai aplicar aqui no âmbito do direito à caserna. Qual? Isso, meu querido, a gente não vai aplicar a fiança. Não podemos aplicar a fiança que não tem previsão da fiança, tá? Então, não tem previsão da fiança e naquele momento já existia a fiança, então não vamos aplicar aqui. A liberdade provisória aqui é sem fiança. Mas nós temos lá, por exemplo, a obrigação de permanecer na comarca, né? O que mais? Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades. O que mais? Isso, tornozeleira eletrônica. Todas essas medidas eu posso aplicar aqui no âmbito do direito processual penal militar subsidiariamente. Por quê? Porque elas foram inseridas recentemente no CPP, o que tornou o CPPM nesse ponto defasado, tá? Podendo ser aplicado então. Segunda aplicação subsidiária aqui. Sim, muito bem. Pergunta, pessoal. O princípio da vedação de prova ilícita está no CPPM? Tá, lá está escrito de forma expressa. É vedada a obtenção de prova por meio ilícito. Agora eu pergunto, pessoal, a prova ilícita por derivação está no CPPM? Não está. Posso aplicar? Posso. Posso aplicar, inclusive, as teorias que limitam a prova ilícita por derivação. Anota então no seu caderno aí, tópico 2, né? Teorias da prova ilícita por derivação,
teorias da prova ilícita por derivação. Teorias da prova ilícita por derivação e suas limitações. Teorias da prova ilícita por derivação e suas limitações. Nos termos do CPP. Tá lá, pessoal. Posso aplicar? Posso. Porque foi inserção recente também no CPP, tornando o CPPM o quê? Defasado nesse ponto. Pergunta, pessoal. Citação. A citação no âmbito do direito processual penal militar, como que ocorre? Isso, por ordem judicial, por AR também tem lá, mas todas elas são via mandado, ok? Agora eu pergunto, pessoal, se cai na sua prova de direito processual penal comum, direito processual penal comum, hein? O réu, ele não pôde ser citado porque ele não foi encontrado na sua residência. De novo, o réu não pôde ser citado porque não foi encontrado em sua residência. Qual é a forma de citação que temos que realizar agora? Então, olha, eu tinha a residência dele, ele mora em tal lugar, não encontrei. Qual a forma de citação que eu vou realizar agora? Eu perguntei no âmbito do direito processual penal comum, tá? No âmbito do direito processual penal comum, o réu não foi encontrado em sua residência. Isso, citação por hora certa. Posso citar ele por edital? Em hipótese alguma, essa é questão de prova, é pegadinha, tá? O réu não foi encontrado em sua residência, nesse caso a citação será por edital. Não, falso. Vamos lá, quanto que eu vou citar por edital? Quando eu não puder encontrá-lo. Então, eu não tenho endereço, não sei como encontrar, só tem algumas características do réu, ou o nome dele, não sei onde ele mora, onde ele pode ser encontrado. Agora a citação é por edital. Ficou claro aqui? Agora, no âmbito do direito processual penal militar, não existe forma expressa a citação por hora certa. Então, lá no direito processual penal militar, de forma expressa, isso se cair decoreba, o réu não pôde ser encontrado, não foi encontrado em sua residência. Não pôde ser citado porque não foi encontrado em sua residência. Qual é a forma de citação? Por edital. O réu não tem endereço certo, ele está sumido, não sei onde ele mora. Citação por edital. Não foi encontrado, citação por edital. Agora eu pergunto, pessoal, essa foi uma questão que caiu pela UEG no concurso da Polícia Militar de Goiás, tá? CFO. É possível a aplicação da citação por hora certa no âmbito da Justiça Militar? Isso é possível, tá? Então, terceira aplicação aí, subsidiária, anota aí, citação por hora certa. Citação por hora certa, tá? A gente vai estudar esse ponto aqui, mas é só para deixar completo aí o seu caderno, tá? Citação por hora certa, beleza? Fechou? Vamos agora para o próximo tópico, já anota aí no seu caderno, letra C. Letra C, interpretação. Letra C, interpretação. Fechou? Vamos lá. O que é interpretar, pessoal? O que é interpretar? Isso. Interpretar é buscar o sentido, o alcance, o significado de determinada coisa. Por exemplo, se eu perguntar o que é isso para você, você vai olhar para essa imagem, o seu cérebro vai decodificar essa imagem e você vai me falar que isso é um pincel azul, né? Alguns vão até me falar a marca para quadro branco, beleza? Então, como que você chegou a essa conclusão? Interpretando. Se eu perguntar para você o que significa essa palavra, lógica, alguns vão ler e vão me explicar o significado, o sentido, para que serve, enfim. No contexto aqui, ó, você leu e viu qual é o contexto, você vai até me trazer outras explicações. Isso é interpretar. Então, interpretar é uma atividade mental que busca o significado, sentido e o alcance de determinada coisa. O nosso objeto de estudo aqui é a lei processual penal militar. Então, o que é interpretação? É a atividade mental que busca o significado, sentido e o alcance da lei processual penal militar, ok? Agora, tópicos importantes aqui para sermos cirúrgicos. Primeiro tópico aí no seu caderno, tópico número 1, interpretação quanto ao meio. Interpretação quanto ao meio. Então, a gente vai estudar aqui agora os meios de interpretação. Interpretação, então, quanto ao meio. Tópico número 1,
interpretação quanto ao meio. Eu quero saber então quais são os meios de interpretação. Isso, eu quero saber qual é o caminho que eu me utilizo para chegar a um resultado interpretativo, ok? Vamos lá então, ó. Nós temos vários meios de interpretação. Eu vou estudar com os senhores os cânones do Savigny. E, na verdade, na sua prova só vai cair um deles, tá? Que é o primeiro aqui, tópico 1.1, interpretação literal ou gramatical. Interpretação literal ou gramatical. Interpretação literal ou gramatical. Olha, o que é essa interpretação? Anota aí, pessoal. Interpretação literal ou gramatical é aquela em que o intérprete se utiliza do significado literal, é aquela em que o intérprete se utiliza do significado literal dos termos. O intérprete se utiliza do significado literal dos termos, significado literal das palavras, ok? Bem, então vamos utilizar o significado do dicionário, ok? Muita atenção. E vamos utilizar o dicionário para interpretar o CPPM. Por força da lei. A lei fala que é para interpretar de forma que literal. Agora, quando o termo ele tem um significado equívoco, eu vou me utilizar do significado mais técnico da palavra, ok? Então, olha, se eu tiver um significado equívoco, mais de um significado, eu vou me utilizar do significado mais técnico da palavra, ok? Beleza? Fechou? Tamo junto? Anota nos cadernos aí. Esta é a regra estabelecida. Esta é a regra estabelecida pelo artigo 2º caput, do CPPM. Pelo artigo 2º caput do CPPM. Primeiro meio de interpretação. Vou até ler aqui com os senhores. Olha, artigo 2º. A lei de processo penal militar deve ser interpretada no seu sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação, ok? Bem, pessoal, então essa é a forma de interpretação mais utilizada no âmbito do direito processual penal militar. Por quê? Porque por força expressa da lei. Artigo 2º, anota então aí, do CPPM. Segundo meio de interpretação. Vou falar deles aqui, provavelmente não vai cair na prova de vocês, tá? Vou falar deles para ficar completo o seu caderno. Segundo meio, então, ó. Interpretação histórica. Interpretação histórica, tópico 1.2. O que é essa tal de interpretação histórica? A interpretação histórica é aquela em que o intérprete, anota aí no seu caderno, intérprete, se utiliza dos fatos históricos que deram origem à norma para extrair a sua interpretação. Se utiliza dos fatos históricos que deram origem à norma para extrair a sua interpretação. Próximo aí, tópico 1.3, interpretação teleológica. Interpretação teleológica. Olha, o próprio nome já indica, ó. Teleológica, teleologia, estudo dos fins. Teleo, fim, logia, estudo. Então, nesse caso, o intérprete ele vai buscar a finalidade da norma. Qual é os fins a que se destina aquela norma? Para extrair, então, a sua interpretação. Próximo meio de interpretação aí, muito importante, talvez no âmbito do processo penal comum, tá? Que é a interpretação sistemática. 1.4, interpretação sistemática. Por que ele é importante? Porque nenhuma norma no direito deve ser interpretada de forma isolada. Ela tem que ser interpretada como parte integrante de um sistema. Anota então aí, interpretação sistemática. As normas devem ser interpretadas não de forma isolada, e sim como parte integrante de um sistema. Próximo aí, 1.5, interpretação lógica. Interpretação lógica. A interpretação lógica, pessoal, a doutrina critica esse cânone do Savigny, porque eles falam que a interpretação lógica ela está dentro de todas as outras. Porque em todas as outras formas de interpretação, eu vou utilizar da lógica, do raciocínio lógico, para extrair então a interpretação. Fechou? Bem, então quanto aos meios aqui, o mais importante é o literal ou gramatical, porque ele está de forma expressa no seu conteúdo programático, tá? Então vamos lá, próximo aí, tópico 2, quanto ao resultado, interpretação quanto ao
resultado. Olha, aqui também é muito simples. Nós temos quanto resultado? Eu vou ler e vou extrair dali um resultado. Qual é o primeiro resultado? O intérprete pode falar assim, esse é o significado e o texto quis dizer o que está escrito. Então o texto disse o que ele queria dizer. Essa interpretação o quê? Declaratória. Agora, quando a lei ela é muito extensa, muito ampla, aí o intérprete ele vai restringir o seu alcance, porque a vontade da lei não era tudo aquilo, ela disse mais do que devia. Tá? Interpretação restritiva. Ou a interpretação pode ser também o quê? Extensiva. A lei disse menos do que ela queria dizer, cabendo ao intérprete, então, o quê? Ampliar a sua aplicação. Fechou? Anota então nos cadernos aí. Primeiro, 2.1, interpretação declaratória. Interpretação declaratória. Anota aí. Nessa forma de interpretação, o intérprete simplesmente declara que o texto da lei expressa fielmente a sua intenção. Beleza? Olha, no âmbito do direito processual penal militar, quando ele fala lá da interpretação literal, ele quis se referir à interpretação que? Declaratória, beleza? Que é então a regra. Tópico 2.2, interpretação restritiva. Se a interpretação é restritiva, significa que a lei disse mais do que ela queria dizer. É uma lei sogra. Ela disse mais do que ela devia, né? Anota então nos cadernos aí. Interpretação restritiva, neste caso, a lei disse mais do que ela devia, cabendo ao intérprete restringir o seu alcance. E a terceira forma de interpretação, 2.3, interpretação extensiva. Olha, o próprio nome já está indicando, a lei disse menos do que ela queria dizer. Então o intérprete vai o quê? Ampliar o seu alcance. Anota aí. Neste caso, a lei disse menos do que ela devia, cabendo ao intérprete ampliar o seu alcance. Agora, muita atenção, porque tem de forma expressa lá a interpretação restritiva e extensiva, admitida no âmbito de direito processual penal militar? Tem ou não tem? Isso, tem. Está lá de forma expressa. Vou até ler aqui com os senhores. É o artigo 2º, parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 1º, fala assim, admitir-se-á a interpretação extensiva ou interpretação restritiva quando for manifesto no primeiro caso, qual é o primeiro caso? Interpretação extensiva. Que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é mais ampla que a sua intenção. Fechou? Bem, pessoal, então é admitida. Agora, os casos em que não se admite a interpretação restritiva e nem extensiva. Anota então os cadernos aí. Observação. Não se admite a interpretação restritiva ou extensiva. Não se admite a interpretação restritiva ou extensiva nas seguintes situações. 2 pontos. Não se admite a interpretação restritiva ou extensiva nas seguintes situações. Primeiro caso aí, que não é admissível. No caso de cerceamento do direito de defesa. No caso de cerceamento, cercear, né? Limitar o direito de defesa. O que mais? Segunda hipótese aí que não é admissível esses 2 meios de interpretação aqui quanto ao resultado, tá? Vamos lá. No caso de prejudicar a índole do direito processual penal militar. No caso de prejudicar a índole do direito processual penal militar. Ou desvirtuar, né, a sua índole. O que mais? Isso. Os fundamentos que deram origem à denúncia, à instalação do processo, não podem ser desvirtuados por meio da interpretação que restritiva ou extensiva. Terceiro, então, do seu caderno aí. No caso de desfigurar os planos e fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Os planos e fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Beleza, pessoal? Então não é admissível nesses 3 casos. Beleza? Fechou? Tamo junto? Vamos então agora falar da aplicação
no tempo e no espaço. Letra D no seu caderno. Aplicação no tempo e no espaço. Aplicação no tempo e no espaço. Essas normas de aplicação no tempo e no espaço, nós vamos estudar de forma bem mais aprofundada no direito penal militar. No direito, então, penal militar. No CPPM, ela está regulada no artigo 4º. Então, nós aplicamos o CPPM tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra, tá? Tanto em tempo de paz, enquanto no tempo de guerra. Quanto ao tempo, em tempo de paz, em tempo de guerra. Fechou? E eu pergunto, e no espaço? Olha, nós vamos aplicar a Lei Processual Penal Militar em toda a extensão do território nacional. Em toda a extensão do território nacional. Então, olha, tanto a Lei Penal Militar quanto a Lei Processual Penal Militar será aplicada em toda a extensão do âmbito do território nacional. Mas eu pergunto, é possível aplicar a Lei Processual Penal Militar fora do território brasileiro? Sim, nos casos de extraterritorialidade que a gente estuda lá no Penal Militar. É lógico, pessoal, se eu vou aplicar a Lei Penal Militar, qual é a lei que será regulada para a aplicação da Lei Penal Militar? A Lei Processual Penal Militar brasileira. Se a Lei Penal Militar é brasileira, eu vou aplicar a Lei Formal brasileira. Estamos juntos aqui, pessoal? Então, todos aqueles casos de extraterritorialidade da Lei Penal Militar, eu utilizo, então, da Lei Processual Penal Militar para regular, então, o processo. Fechou? Olha, também é aplicável fora do território nacional quando se tratar de estados em que a força brasileira já ocupou, tá? Ou então navios, aeronaves que sejam militarmente ocupados. E no tempo de guerra, em todos os casos previstos para o tempo de paz e também no caso de zona militarmente ocupada, eu também posso aplicar. Quando o crime é praticado fora e atingir as instituições militares brasileiras, também é possível aplicar aqui a Lei Processual Penal Militar. É lógico, se eu aplicar a Lei Penal Militar. Tamo junto, pessoal? Fechou? Vamos então agora falar desse tópico que é muito importante, ó. Ficou para o final, mas é importantíssimo. Cai muito, não somente no direito processual penal militar, mas também no direito processual penal, quando tem no edital. Anota aí, a aplicação intertemporal. Letra E, aplicação intertemporal. Aplicação intertemporal. Isso. Na verdade aqui, essa tal de aplicação intertemporal é quando uma lei processual penal militar, um artigo, uma norma é revogada, entra em vigor uma nova. Vamos lá. Então, olha, está em vigor aqui o CPPM. O CPPM. Ocorre que entrou em vigor uma lei 2, e alterou um artigo aqui do CPPM, tá? Uma lei nova. Pergunta, pessoal, essa lei será aplicável em todos os processos que já estão em andamento? Sim, aplicamos. É o mesmo princípio do processo penal comum, tá? Que princípio é esse? Isso, o princípio da imediatidade, ou princípio, vou colocar aqui, ó, em latim, é o princípio do tempus regit actum. Vou colocar em cima aqui, né? Princípio do tempus regit actum. Princípio do tempus regit actum. Princípio, então, do tempus regit actum, tá? Princípio do tempus regit actum. Acho que saiu aí da câmera, né? Princípio do tempus regit actum. Princípio do tempus regit actum. Beleza? Ou princípio da imediatidade. Anota então nesse caderno aí. A Lei Processual Penal Militar, será aplicável em todos os processos que já se encontram em andamento. Será aplicável a todos os processos que já se encontram em andamento. Mas, professor, aplica aqui a retroatividade da lei penal. Muito bem. O negócio é retroatividade da lei penal e não da lei processual penal. Beleza? Então, a lei processual penal, tanto a comum quanto a militar, ela não retroage. Ela será aplicada do momento em que ela entrar em vigor, dali para frente. E ela será aplicável inclusive nos processos que já estejam em andamento, salvo aqueles que já tinham sido praticados conforme a lei anterior. Por exemplo, o juiz mandou citar o réu para apresentar a resposta à acusação no prazo legal. Aí,
a lei alterou esse prazo. Pergunto, o réu vai ter o prazo da lei anterior ou da lei nova? Da lei anterior, porque o juiz já tinha determinado a citação com base na lei o quê? Anterior. Tamo junto aqui, pessoal? Fechou? Bem, então, princípio do tempo regit actum aplica essa lei nova aos processos que já estejam em andamento. Tamo junto? Fechou? Finalizamos então aqui o nosso módulo 1. Espero vocês, se vocês gostaram, imagina o módulo 2, vai ser fenomenal. Módulo 2 a gente vai falar sobre a Justiça Militar Federal, né, da União e dos Estados e também da Polícia Judiciária Militar. Encontro vocês, até mais e tchau!